Bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje, Sérgio, vamos falar sobre o Estado da Nação e do Governo. Vem aí o debate do Estado da Nação na Assembleia. Vamos falar sobre o Estado do Reino Unido, onde o Nigel Farage vai ter como adversário numas eleições intercalares o conde cara de caixote de lixo. É o meu candidato. Exato, é o teu. Vais-te inscrever para votar nele. Grandes esperanças nesse conde. Teu líder espiritual. Mas antes, Sérgio, temos esta enorme trapalhada criada pelo ministro Luís Neves, que está assim numa espécie de pântano em que quanto mais se mexe, mais se vai afundando. Não sei como é que tens olhado para esta grande polémica do tanque, da piscina, das três paredes, das faturas. Olha, eu, para dizer a verdade, eu acho o episódio em si mais interessante pelo que nos diz sobre o nosso país, como nós somos, como nós lemos os acontecimentos, o tanque, o monte, o ministro, do que propriamente a história, o aperto em que o ministro se encontraria. E nós sabemos que o nosso país gosta de ver as pessoas que percebem como poderosas e privilegiadas nestes apertos, não é? É um prazer doentio. Vê-los a sofrer. Sim. E depois olhamos para o monte, quer dizer, um monte modesto, quer dizer, uma piscina modesta. Quer dizer, estamos aqui a discutir exatamente o quê? O ministro não pediu licença para fazer a piscina. Sabes quantas piscinas em Portugal existem sem qualquer espécie de licença? Tens alguma noção? Não tenho, mas imagino. É exatamente como eu. Também não tenho, mas imagino. Mas a piscina sumptuosa do ministro, quase uma piscina olímpica. E o monte, não é? Que também é o sonho de qualquer veraneante. Quer dizer, andamos aqui. Quer dizer, eu realmente... isto é um país onde o bom nome das pessoas quase não tem curso, quer dizer, não tem valor nenhum, é como as moedas de cobre, não é? Vamos arrasar uma pessoa, olhem para o monte, olhem para o tanque, vamos destruir a reputação desta pessoa. Quer dizer, eu acho que também somos um bocadinho fariseus, não é? Nós somos um povo que gosta imenso de exigir aos outros padrões de comportamento, que tem o cuidado de não aplicar a si próprio, não é? E, portanto, fariseísmo, mesquinhas, nada disto me deixa especialmente contente. Eu não sei como resumir este episódio do tanque e do monte. Eu acho que a pátria só sossegava interrogando: se o ministro é bom, é bom. Então, se é bom, vamos despedi-lo já. E o monte? Olha, o monte... Vamos terraplaná-lo e com o entulho tapamos a piscina. É pá, o problema de volatiliza-se. Deves aqui à roda disto, é ridículo. Eu pessoalmente, que ainda por cima tenho a convicção, posso viver iludido, mas eu tenho Luís Neves como um homem honrado, quer dizer, depois de se integrar ao governo, pronto, já está metido numa embrulhada, porque parece que não pediu a licença à Câmara de Odmira, que já veio dizer, que também é espantosa a Câmara de Odmira, que isto é uma falha imperdoável, não é? Embora haja que reconhecer que não tem grande relevância, portanto é uma coisa imperdoável, mas sem grande relevância. E portanto isto é Portugal igual a si próprio. Fariseus, uma dosezinha de hipocrisia e maldicência, enfim, a alegria de ver os poderosos em aflição, tudo a meter bedelho no tanque do ministro. É verdade que esta é uma história, pelo menos até agora, não é? É uma história pequenina. Pronto. É um monte pequenino, é um montinho, tudo é pequenino. E, além disso, é uma história à antiga portuguesa. Ou seja, eu ainda nem tenho a certeza de que o ministro precisasse da licença, não é? Porque alguns juristas dizem que... Tens um espírito completamente... Alguns foste averiguar da legalidade daquela piscina. Eu não, mas jornalistas a sério que nós temos aqui foram. E alguns juristas dizem que, prepara-te, Sérgio,
se o tanque já lá estivesse, e se ele tivesse apenas, de alguma forma, transformado o tanque assim, numa piscina um bocadinho maior, que isso poderia já não precisar de licença. Portanto, eu nem sequer sei eu nem sequer sei se era preciso licença, não é? Mas acho que aqui temos mais um caso de uma fórmula antiga na política que se tornou mais conhecida no tempo do Watergate e que nos diz o problema não é o crime, é o encobrimento. A fórmula é esta, eu não estou a dizer que aqui há crime nenhum. Um tanque que é fácil de cobrir, que não é bem uma piscina olímpica. Não, mas quer dizer, aqui eu não estou a dizer que há um crime. A frase é esta, não é? Ou seja, acho que aqui o problema é a forma como o ministro não falou transparentemente sobre tudo isto e como tentou criar uma narrativa, para usar uma expressão de que toda a gente gosta muito na bolha política ou mediática, criar uma narrativa, nomeadamente com a palavra tanque, de uma coisa a tentar esconder não sei muito bem o quê, não é? A tentar esconder não sei muito bem o quê. E isso é que torna isto esquisito. Ou seja, se um ministro tivesse dito, olhem, havia ali um tanque e eu transformei numa piscina, e para ser sincero, eu estava convencido que não era preciso licença, mas vou já ver isso. Ou mesmo dizer assim, eu chamo aquilo tanque porque me parece pomposo chamar aquilo de piscina. Pronto, ou isso, ou se ele dissesse, olha, e sobre os pagamentos, não sei, se a dada altura houve ali uma informalidade. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá falar sem hipocrisias. Sobre a vida como ela é, ok? E não sobre estes galácticos do calvinismo que andam a tentar carbonizar o ministro. Quer dizer, se o ministro se cruzou com um empreiteiro que lhe pareceu ser uma pessoa honesta, ele precisava do empreiteiro, deve ter ficado esfuziante, deve ter considerado que houve uma intervenção divina, ficou logo com o empreiteiro e foi à igreja agradecer a Deus, que é o que toda a gente faz. Arranjou um empreiteiro, conheceu um empreiteiro, acha que a obra está bem feita, acha que o homem é sério, cumpre prazos. Quer dizer, agora também há a narrativa de que há aqui uma troca de favores. Essa é uma narrativa também. Não, uma sim, narrativa. Não. Isso está muitíssimo longe de estar muitíssimo longe de estar. Porquê que andamos à roda da história ridícula do monte e do tanque? É para lançar a suspeição sobre uma pessoa. É isso que estamos a fazer. Eu não concordo com isso. Não concordo. Até desertificarem a vida política não se vai parar. Portanto, vamos andar aqui todos a ver as imagens do tanque e do monte. Qualquer pessoa percebe que aquilo é um palácio do Saddam Hussein. Tu estás desejoso de ir lá passar um fim de semana prolongado, Sérgio. Tu estás desejoso. Mas repara, mas eu sei que tu tens muito essa visão. Eu só pergunto, como é que uma pessoa pode... O grande isto é como é que uma pessoa pode financiar uma piscina daquela ordem de grandeza? Como é que é possível? Explica-me. Com um ordenado português... Ter semelhante monte e semelhante piscina. Paga e suaves trechos compatíveis com as disponibilidades das pessoas. Quer dizer, tudo isto é tão... Deixa-me mergulhar de uma melancolia profunda. Sinceramente. Mas, ou seja, eu compreendo o teu ponto. Agora, eu acrescento a isso a responsabilidade do ministro, que em vez de falar de forma natural, precisamente, sobre o seu tanque que aspira a ser uma piscina, ou sobre... Um tanque aspiracional. Ou sobre a piscina que tem vergonha de em tempos ter sido um tanque. Das suas humildes origens. Houve um elevador social ao nível aquífero. Tudo isto à sombra do Monte Megalómano. Pronto. E falar sobre isso naturalmente e imediatamente disponibilizar, atenção, o ministro até disponibilizou as faturas que têm a ver com aquilo, não é? Nós aqui no Observador estamos a olhar para isso, mas não disponibilizou os comprovativos de pagamento, não sei porquê, mas em vez de mostrar tudo e reduzir a história ao ridículo, como tu estás a fazer aqui, ele comportou-se como alguém que tem alguma coisa a esconder. E eu acho que esse é que é o problema num ministro, não é? Em alguém com responsabilidades. É comportar-se
desta forma. Acho que isso é que não pode ser. Eu acho que ele podia... Ele até parecia bem disposto, não sei se era dos nervos, nas entrevistas, mas ele até podia tratar isto da forma como tu estás a tratar, não é? Diminuindo a importância disto tudo. Mas a forma de diminuir a importância não é dizer que são 3 paredes e um tanque para depois se ver que... É um empreendimento sumptuoso. Que não é bem, que apesar de tudo não é bem um tanque, não é? Caramba, ou seja, eu sei que tu percebes mais de piscinas do que eu, mas... afundado na minha melancolia portuguesa. Certo. Pronto, o ministro é apenas um português como os outros, fez umas obrasitas, foi pagando, tudo informal, como se faz em Portugal, e agora... decidimos atirar-lhe pedras que vão ricochetear, porque os hipócritas, quando atiram pedras, geralmente acabam por levar golas em cima, não é? Isto é como digo, há aqui uma dose de farisaísmo muito grande, e portanto os elevados padrões comportamentais exigidos ao ministro, enfim, parecem-me um pouco politicamente motivados. Porque realmente, e também porque isto também já é uma modalidade, não é? Uma modalidade. Preferes ver o Espanha-França ou ver os desenvolvimentos ou o ministro a ser atrocidade numa entrevista. Olha, só isso. Eu acho que o ministro, a única coisa que lhe deve estar a passar pela cabeça é: mas o que é que eu vim para aqui fazer? Mas, quer dizer, é os incêndios, é o tanque, é a piscina, é o monte. Quer dizer, mas eu também, Sérgio, não me parece que seja incrível nós aceitarmos totalmente... Já viste os valores envolvidos? Não, quer dizer, certo, a natureza certo, das obras. Quer dizer, o ministro, se calhar, usou de hipérbole, explicando que eram 3 paredes. Claro, não 3 paredes, eram mais 3 paredes, mas, objetivamente, estamos a falar de coisas de ninharias. Estamos a falar de ninharias, de uma coisa... Nada que permita e justifique e autorize e consinta e torne decente lançar a suspeição sobre a honradez das pessoas. Acho eu, sei eu, mas posso estar enganado. Não, mas se calhar isto é o tank gate e pronto, vamos embora. Menos um ministro. Venha ao próximo. A primeira coisa é inspecionar as respectivas piscinas. Tem algumas, foi tanque, se é um bidé, se é uma frente de mar. Não acho extraordinário que normalizemos, para usar um verbo muito em voga, que se normalize esta informalidade. Quer dizer, claro, então podemos... Não está nada normalizada. Qualquer pessoa que conheça o país percebe que estes são comportamentos absolutamente excêntricos. Não é isso. É verdade que em Portugal nós ainda vivemos um bocadinho numa informalidade. Temos uma economia largamente informal. Ainda temos largas franjas. Se calhar é por isso que temos uma economia. Da nossa economia. Não, pronto, ok, mas podemos achar então que é mesmo assim, e que nós e que vivemos assim, e que isto é assim, desde depois não andemos a chatear as pessoas para pagarem os impostos todos até ao cêntimo, e toda a gente possa viver normalmente numa economia informal. Atenção, eu não estou a dizer que o ministro não pagou os impostos todos, não é isso. É só porque depois há pessoas que têm a mania de cumprir tudo ao milímetro e podem olhar para estas coisas e pensar, olha, atenção, mais uma vez, nem sequer está nada minimamente indiciado de que haja qualquer coisa que tenha a ver com fuga aos impostos, nem nada disso, não é? Não é nada disso. O meu único ponto é, não percebo porque é que o ministro não mostra tudo. Pronto, já agora, Sérgio, é tudo tão normal, porque é que não mostra tudo? Pronto, eu sei que tu encaras isso como uma espécie de striptease. Eu encaro isso como não admira que a política fique realmente preenchida por pessoas mais ou menos inimputáveis. Não me admira, porque, quer dizer, é preciso desconfiar da sensatez de quem aceita exercer funções públicas neste país. É preciso desconfiar da sua sensatez. Quer dizer, tem uma pessoa... vai para a política correndo o risco que se venha a descobrir que tem um monte e um tanque. Mas só o irresponsável faz uma coisa destas e não tem ali 2.000 euros e tal do plástico que cobre a piscina quanto é que custou este escadote para a piscina? Já vi nas fotografias que a piscina tem um escadote. Os escadotes também não são de graça. Quer dizer, é tudo deprimente, olha, é tudo deprimente. E há um preço que estamos todos a pagar. Todos pagamos um preço por isto. Olha, e vamos falar um bocadinho mais sobre esse preço na segunda parte, porque vamos falar sobre o resto do governo, onde também há corajosos, e voltamos daqui a nada, vamos só dar uma espreitadela às notícias.
Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, vamos ter o debate do Estado da Nação, esse debate anual que serve um bocadinho de balanço de como é que correu o ano para o Governo. Como é que tu estás a ver este Governo? Que dificuldades é que está a ter? Está a conseguir fazer alguma coisa? Tem um plano? Como é que olhas para isto? Eu acho que o Governo revela uma certa falta de ousadia, mesmo nas condições políticas menos que ideais de que dispõe. Não se vê vontade de mexer nos fatores estruturantes do nosso atraso, do meu ponto de vista. E sobretudo acho que a economia portuguesa vai funcionando com condicionantes sobre as quais o Governo não exerce influência, como a situação no Médio Oriente, os preços de energia, e o impacto da ação do Governo na economia é nulo. Portanto, estar ali ou não estar ali, sinceramente, acho que todos os anos nós olhamos para o desempenho da economia e imaginamos que o Estado tem o poder de, excepcionalmente, tem o poder de causar grande prejuízo em virtude de erros políticos ou de, mais raramente, cometer proezas reformistas que deixam o país diferente e reconhecível para melhor. Mas, normalmente, o impacto dos governos no desempenho económico, todos os fatores se mantendo, fiscalidade elevada, floresta regulatória, burocracia, o Estado funciona mal, preferência pela não decisão das entidades públicas, fraquíssima desempenho da produtividade. Enfim, quer dizer, o que é que verdadeiramente mudou? Nada mudou. E, portanto, o país opera economicamente com a tal economia informal, com a economia formal, com a montanha de benefícios fiscais, que excedem largamente os 7% do produto, que ninguém sabe bem, é uma realocação de recursos que ninguém controla, nem o Governo tem bem noção de qual que é o resultado líquido dos benefícios fiscais. E que a dada altura já perdeu um propósito. Já sabe quantos funcionários tem. Quer dizer, antigamente as pessoas diziam, sobretudo na esquerda, nós queremos um governo transformador, mas só temos um governo de gestão. Nós, já se tivéssemos um governo de gestão já não era nada mal. Mas nós, nem transformador, nem de gestão. Portanto, quer dizer, o país prossegue a sua trajetória, que dificilmente pode ser alterada sem uma alteração do enquadramento macroeconómico em que a economia opera, continua a drenagem, a hemorragia de gente qualificada para o exterior, com uma perda de capital humano significativa, resultado do nosso investimento coletivo na educação. Não sei se esse acho que é dos problemas mais difíceis de resolver. Interrogo-me se tem solução. É que os políticos nunca dizem a fuga das nunca pessoas. Dizem que às vezes há problemas que não têm solução. Não. Quer dizer, enquanto permanecerem estes três cavaleiros do apocalipse, a habitação, a produtividade, que está relacionada com os salários, e a carga fiscal, porquê que os jovens não vão de ir para viver e trabalhar noutro país, se existe procura, se as condições são completamente diferentes e melhores, e depois vão-se tomando medidas, tentando discriminar positivamente os jovens. O impacto dessas medidas é desprezível. Ou nem, provavelmente é nulo, o impacto orçamental é significativo. Portanto, acho que não se deve responsabilizar excessivamente o Governo, não sei pela inércia, mas a preferência pela inércia seria injusto dizer que é uma característica que singulariza este Governo. O país todo ele tem uma preferência, tem uma aversão à mudança, ao risco, às coisas poderem mudar e ainda ficarem piores do que estão. E, portanto, para utilizar uma expressão cara ao Salazar, nós vivemos habitualmente. Existem narrativas conflituantes e alternativas sobre o desempenho nacional da economia portuguesa e a situação dos portugueses, se vivem melhor ou pior, mas em relação às questões centrais não há desacordo nenhum. Quer dizer, não. E, portanto,
eu diria que estar lá este governo ou não estar, do ponto de vista dos resultados... Estar este governo ou outro era um bocadinho indiferente, é isso? Quer dizer, eu não vejo grandes diferenças, sinceramente. Não vejo grandes diferenças. Aliás, o PSD diz o país está melhor. E o PS diz, não, o país não está melhor. O país já estava melhor. Portanto, está melhor porque já estava. Não é? Não sei se os portugueses acham que o país está melhor, se reconhecem nesta, certo, como tu dirias, narrativa, ou nesta interpretação da realidade. Mas a verdade é que as grandes questões fundamentais continuam a arrastar-se. Há um preço que vai sendo pago. O investimento público continua em níveis historicamente baixos. O investimento público dá uma contribuição muito importante para o crescimento. O crescimento continua medíocre. É inacreditável que andem todos, enfim, absolutamente possuídos de alegria e êxtase por aparentemente crescermos 1,6%. Um crescimento absolutamente miserável. E o facto das grandes economias da União Europeia estarem a atravessar dificuldades, e disso-nos criar uma ilusão de convergência, ficamos encantados a média de 10, portanto nós subimos, quer dizer, é tudo. E continua a dependência excessiva da nossa economia do setor terciário, especialmente do turismo, não é? Só a Croácia consegue depender mais do turismo do que nós. Toda a gente sabe os salários que o turismo permite pagar. Uma atividade importante, mas de baixa produtividade. E pronto, agora ouvimos o Ministro da Economia dizer que se vive muito melhor e que os salários subiram acima da inflação, provavelmente também subiram acima da produtividade. É possível num cenário de pleno emprego, não sei, vamos ver os números. Agora, não vejo nada que se possa sacar diretamente ao Governo. Sim, um dos problemas deste Governo é que não me parece que as pessoas percebam qual é a visão, não é? Qual é um bom governo ou melhor, não é um bom governo, eu diria um governo marcante, é um governo que consegue resumir numa frase aquilo que está a fazer. Não é? Tu já tiveste isso, não é? Já tiveste agora, independentemente do que se pensar sobre os governos iniciais de António Costa, aquilo resumia-se numa frase, que era o repor direitos com contas certas, não é? Com os governos de Passos Coelho tinhas o sair da bancarrota, com Cavaco Silva tinhas mudar Portugal. Portanto, havia as pessoas concordando ou discordando, e tendo eles sido governos melhores ou piores, havia uma visão de para onde é que o país poderia ir. Aqui o Primeiro-Ministro não consegue articular essa visão. E, portanto, e é isso que faz com que algumas medidas que são tomadas, umas melhores, outras piores, desapareçam, porque elas não fazem parte de uma história coerente e que os eleitores possam digerir. Fazer política também é dar lógica e consistência àquilo que o governo está a fazer e fazer com que isso seja inteligível pelos eleitores. Mas neste momento os eleitores olham para aquilo que é feito pelo governo, concordam com umas coisas, discordam de outras, mas não sentem que haja um rumo definido, e não é por termos o Primeiro-Ministro a dizer que tem um governo muito reformista que as pessoas veem essas reformas, e por isso passa-se mais um ano. É que a economia não pede licença ao governo para funcionar, a economia funciona. Certo. Tanto a formal como a informal. Sim. O que não há dúvida é que funciona. Sim, mas nós fazemos aqui uma análise como se o desempenho económico do país fosse o resultado direto de uma ação decisiva, acompanhada de uma visão sobre o futuro do país. Sabes que o Helmut Schmidt dizia que quando lhe iam falar de visões, ele recomendava que visitasse um médico da especialidade. Não é? Quem tem visões tem que ser tratado. Helmut Schmidt, essa grande figura do socialismo democrático. Mas a verdade é que, se calhar, sem grandes visões e projetos de sociedade e delírios, era possível ter uma certa ambição para o país, uma ambição que se traduzisse em medidas, em decisões, em reformas. Sim, e depois ficávamos à espera dos resultados, porque já sabe que os resultados não ocorrem imediatamente. E podem ser coisas tão simples como: vamos tirar o Estado de cima das pessoas.
por exemplo. Por exemplo. Ou pelo menos um bocadinho. Exato. Por exemplo, há uma história que é a história. O governo diz que baixou os impostos. Bem, há uma grande discussão sobre o governo baixou ou não baixou os impostos. Nós nem conseguimos pôr-nos de acordo sobre matéria de facto, que é uma coisa extraordinária. Não é? Até sobre os factos temos opiniões. Não é? Mas pronto, parece que o governo lá conseguiu ir buscar mais 600 milhões com o imposto sobre os combustíveis e tal. Ora, o governo não mexe nos escalões do IRS. Desagravou os escalões mais baixos. Não é? Diga-se, se não estou em erro, o governo tentou mexer também nos escalões mais altos do IRS. Não é? E não conseguiu. Porque a demagogia das oposições impediu de mexer nos escalões do IRS, mas os escalões mais baixos do IRS já regressaram aos níveis anteriores à crise. Portanto, aquele brutal aumento de impostos já foi aparentemente revertido nos escalões mais baixos. Os escalões mais altos continuam alegremente com um peso brutal de impostos, não se consegue mexer nisso, porque é onde estão todos ao monte os nossos milionários, não é? Certo, os ricos. Os nossos milionários estão todos ali, cada um com o seu tanque. Com o seu tanque, 4 mil euros por vez e um tanque, ninguém consegue. É preciso redistribuir. Acabou-se esta coisa de termos um tanque e 4 mil euros. É que é assim, quando é demagogia, não tem vergonha. Quando a demagogia encontra a iliteracia, quando a demagogia de alguns se junta à iliteracia de muitos ou de quase todos, não é? Prevalece este discurso. Os escalões mais altos do IRS são os escalões onde estão, lá está, o tal contingente os Elon Musk portugueses todos. E, portanto, a justiça social, obviamente, não consente que se mexa nesses escalões. Essa pessoa não pode, não é possível. E pronto, isto também contribui para a imigração, para as habilidades fiscais. Pronto, porque a legítima defesa fiscal, quer dizer, o país é o que é, vive nisto. Quer dizer, nós nessas alturas nós podemos fazer uma apreciação sobre a ação do governo, também podemos apreciar a ação das oposições, porque, sobretudo em face de um governo minoritário, há muitas decisões que são o resultado dos compromissos possíveis e, portanto, este desempenho não é só, certo. Quer dizer, evidentemente que no essencial tem que ser imputado ao governo, não é? Mas as oposições também são chamadas a corresponsabilizar-se um pouco por contribuírem para esta inércia, para esta ideia de que há assim umas melhorias incrementais discutíveis, não se sabe bem se há, se não há. E lá vamos nós vivendo a nossa vidinha e vivendo habitualmente. Bem, boas notícias. O emprego, continuamos, lá está, também não é isto que nos distingue do ciclo político anterior. Já na altura vivíamos próximos do pleno emprego e continuamos próximos do pleno emprego. E as contas públicas. No anterior ciclo político elas estavam equilibradas e agora permanecem equilibradas. Este ano sofrem um pequeno abalo, cuja dimensão o Ministro estima em zero, o equilíbrio. Portanto, é uma questão central. Quer dizer, é isso que determina as condições de financiamento da economia portuguesa, não é só do Estado, é da economia portuguesa. E, portanto, isso também é uma boa notícia. Portanto, em matéria de finanças públicas, pronto, o resto nada. O desagravamento fiscal não se... nos impostos... Um bocadinho do IRC, baixou o IRC. Sim, mas não é por aí. Não é por aí, claro que não é por aí. O peso é tão grande que não é por aí. Não. Por exemplo, mexer seriamente e abolir uma carrada de benefícios fiscais, baixar a fiscalidade sobre os indivíduos, acabar com esta mentira de que os escalões mais altos do IRS é o território, é cotada onde os milionários estão, todos ao monte, acabar com a derrama estadual, deixar as empresas crescerem, perceber que as empresas grandes são mais produtivas e pagam melhores salários. Quer dizer, mas alguém tentou fazer alguma coisa desta ordem de ambição? Sim, ou sequer articular essa vontade. Ou pelo menos explicar, bem, nós gostávamos de fazer isto, porque nós acreditamos... Acho que é o problema do governo. Nós acreditamos que não é preciso inventar nada. Há aqui fatores de bloqueio. Ninguém sabe verdadeiramente quais são os mecanismos do crescimento económico. Nós, por cima, como são os privados, os agentes do crescimento económico, agora nós sabemos como é que podemos tirar o Estado da frente no sentido de criar condições para que qualquer coisa aconteça de positivo no desempenho da economia privada e tal, e portanto queríamos fazer isto. Foram mexer na legislação de trabalho, do meu ponto de vista, posso estar enganado, não é o problema central da economia portuguesa. Em relação aos impostos, conservadorismo e continhas certas,
alusões desgarradas a fundos soberanos, coisas que não se... Faz à sua alma, nunca mais ouvimos falar do fundo soberano. Graças a Deus, ainda bem. Graças a Deus, uma boa notícia. Olha, vou pôr também. Pleno fim emprego, prematuro contas do fundo públicas e fim prematuro do fundo soberano. E pronto, mas eu aqui há dias, agora por acaso não me lembro, lembrei-me de várias ideias dessas da Cartola, irmãs do Fundo Soberano. Ocorrem em eventos como congressos partidários, Se a primeira medida início político do ano. Acabar com congressos e com coisas onde as pessoas sentem necessidade de ter ideias. É horrível. Não tenham ideias. É o ideal. Oh, Sérgio, temos 5 minutos para falar de Inglaterra. Manifestamos o nosso apoio ao Conde. Ao Conde cara de caixote de lixo. O contexto várias investigações perceberam que Nigel Farage tinha recebido 2 doações de milhões de libras, que não era um tanque, de milhões de libras, que ele não declarou ao Parlamento. Esse é o ponto, e portanto estava a ser investigado no Parlamento por não ter declarado. Uma das doações era de 5 milhões de libras, depois havia uma outra de uma pessoa muito próxima dele e que teve o azar de ter sido condenada aqui por uns crimezinhos. Ele, num salto de imaginação, o que ele fez foi renunciou ao cargo de deputado para provocar eleições intercalares. Em Inglaterra as eleições são em círculos uninominais, portanto no círculo que o elegeu vai haver eleições, e os outros partidos também com muita imaginação disseram: olha, nós não vamos concorrer a isso, que isso é uma palhaçada. E sobrou o palhaço, o conde cara de caixote de lixo. Mas não é o único. Não. Como é que se chamam? Os Lumi? Chama-se, peraí, o Monster Raving Looney Party. É o partido do monstro maluco e delirante que costuma ter candidatos em vários círculos. Quem costuma seguir as eleições inglesas? Claro que estes monstros escolhem sempre os círculos das grandes figuras. E depois aparecem na contagem dos votos, aparece o primeiro-ministro, um tipo vestido de ovo, ou vestido de urso, ou conde de caixote do lixo. Pronto, tá. Todos tratados com total respeito democrático. Não, total respeito democrático. Sim. Qualquer pessoa se pode candidatar desde que tenha 10 assinaturas. Eles têm que avançar com 500 libras. O conde nunca recebeu as 500 libras de volta, porque eles têm que ter mais de 5%. Eu suspeito que agora vai receber as 500 libras de volta. Mas nós temos aqui o quê? Temos aqui o líder do Reform, que está numa situação difícil, até porque surgiu um partido ao lado, mais à direita, que lhe está a tirar alguns votos e que está apertado com estas investigações. E vamos ter umas eleições assim um bocadinho, assim, para as pessoas terem uma ideia, é assim um bocadinho como se fosse o André Ventura e o Manuel João Vieira, os únicos candidatos num círculo para eleger uma pessoa. Agora, também havia o partido da igreja militante de Elvis Presley. Também. Estes também vão? Não, estes entretanto, acho que não vão. Agora, a Inglaterra está numa grande confusão. Também vão ter agora um novo primeiro-ministro, o Andy Burnham, que vai substituir o Starmer à frente do governo sem haver eleições. Fica o novo líder do Partido Trabalhista e novo primeiro-ministro. Enfim, tudo aquilo está muito complicado, não é? Basta dizer que, sendo o Reino Unido um país muito mais rico do que Portugal, não é? É um país que paga um serviço da dívida mais elevado do que Portugal. Uhum. Ou seja, é mais caro ao Reino Unido pedir dinheiro emprestado ao exterior do que Portugal. Ou a Grécia, já agora. Quer dizer, portanto, há aspectos fundamentais da economia inglesa que são preocupantes. O primeiro fator é a herança da Sra. Liz Truss. A Sra. Liz Truss, quando tentou baixar brutalmente os impostos sem cortar a correspondente despesa, deixou os credores do Reino Unido numa situação de grande ceticismo em relação à capacidade deste país honrar as suas obrigações. Não é? O Reino Unido, depois da Libra ter desvalorizado e das taxas de juros terem disparado, o Reino Unido viu-se livre da Sra. Truss e do Sr. Quateng, mas a verdade é que nunca os níveis de confiança se restabeleceram completamente. Portanto, ainda há ali um custo
um legado que esta senhora, que também não é o conde de Beanface, mas também deixou um legado que foi realmente um lixo para o Reino Unido. Bem, país muito endividado. Portugal, a dívida portuguesa em rácio do PIB está nos 90%, mas nós vimos dos 134%. É um desempenho admirável dos diferentes governos, independentemente dos partidos. O Reino Unido está com uma dívida nos 95% e a tendência é crescer. Pelo menos chegar aos 96% é o que se prevê, e só começar a descer a partir de 2030. Muito diferente da situação portuguesa. Então tem contas equilibradas. O Reino Unido anda com 4, 5% de déficit orçamental anual. O custo do dinheiro para o Reino Unido é elevado por todas estas razões. O crescimento é medíocre. Tem um problema de habitação semelhante ao nosso. A habitação também atingiu um custo incomportável. Eles têm outras razões, que nós também temos, de certa maneira, dificuldade de disponibilização de solos, excesso de burocracia. Por cima, no Reino Unido, qualquer pessoa consegue... Nós aqui temos o problema com aquelas ações que são interpostas e que impedem que os projetos avancem, não é? Sim. O recurso a procedimentos judiciais. Mas no Reino Unido também qualquer associação interessada na proteção do pássaro azul e amarelo consegue travar um investimento qualquer e tal. Também é um país que está um bocadinho a tropeçar em si próprio e numa situação económica longe do ideal. E as consequências foram a queda de Keir Starmer e depois estes escândalos. Esses escândalos. Toda a gente sabe que aquele partido é financiado por Moscovo, como são vários partidos de extrema-direita pela Europa fora, são financiados por países terceiros, neste caso pela Rússia, porque são um instrumento, são cavalo-estreia da destabilização dos sistemas democráticos ocidentais. E, portanto... Sim, mas de facto o Reino Unido tem algumas semelhanças connosco, e nós podemos aprender alguma coisa. Uma enorme dificuldade, uma das discussões que eles têm é sobre como é que vão fazer uma transferência de riqueza, sendo impossível criar riqueza, tendo eles este problema, transferência de riqueza das gerações mais velhas, dos reformados, para as novas gerações. Nós temos esse problema também. É? E isso é uma enorme dificuldade, porque o peso dos reformados eleitoral é desproporcional e já estão a discutir medidas radicais de transferência de dinheiro de uma geração para a outra para tentar evitar também a fuga das novas gerações. Um Estado Social gigantesco e ao mesmo tempo ineficaz. Sim, outro problema. Tem problemas que nós não temos. Quer dizer, eles têm um problema gravíssimo com... não sei como é que este fenómeno se traduz, uma espécie de absentismo, ou pessoas que desde o Covid não querem entrar no mercado de trabalho, não é? E portanto não são desempregados, porque não estão à procura de sequer trabalho. Um problema muito associado a doenças de ordem da saúde mental, depressões, não sei o quê, um contingente muito maior do que os desempregados. Tudo pago pelo Estado de Providência. Quer dizer, nós não temos propriamente uma situação comparável. Aí não. Bom, mas de qualquer forma... E depois temos outra coisa, convém lembrar. O dano auto-infligido do Brexit. Estão 6 a 8%, segundo se estima, abaixo, em termos de produto, do que estariam se tivessem permanecido na União Europeia e no mercado interno. Bem, vamos ter a oportunidade de voltar a isto quando houver as eleições Farage contra Conde, cara de caixote de lixo. Ainda vai demorar um bocadinho, mas é em breve. De qualquer maneira, nós voltamos, como é evidente, na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia, e também pode ouvir-nos em podcast. Sérgio, um abraço. Um abraço.